Governador, o senhor apareceu em processos da Lava Jato, né, há alguns anos, como alguém que foi favorecido pela empresa Odebrecht em troca de contratos. E recentemente houve uma decisão que arquivou esse processo por excesso de prazo. A gente viu que a sua defesa comemorou bastante isso, mas como que o senhor faz a leitura do seu nome envolvido à Operação Lava Jato? Olha, foi talvez uma das maiores tragédias da minha vida. Foi um drama, porque depois de um trabalho enorme, de uma vida, eu tenho 41 anos de vida pública, você ver seu nome na lama por conta de coisas de denúncias de Ministério Público que não eram verdade, que não guardavam qualquer nexo com a realidade. A Odebrecht, os delatores da Odebrecht fizeram uma delação sem jamais dizer que tivesse havido troca, nenhuma vírgula sobre isso. Nós ajudamos na campanha eleitoral do Marconi Perillo em 2010 e 2014. Ponto. Ou seja, não teria havido pagamento de propina para que ela fosse favorecida? Nenhum disse isso e não houve. E eles próprios fizeram questão de dizer, nunca houve um pedido do governador de Goiás em relação à troca. Eles dizem, se você quiser... O senhor teve acesso aos autos? Não, eu tenho acesso a todos todo o processo e viu que não havia nenhuma menção a isso? Não, pelo contrário. Eles disseram, olha, nós nunca tivemos... Pelo contrário, a gente até não foi nem beneficiado pelo governo. A gente tinha uma expectativa e sequer fomos atendidos naquilo que a gente queria. Foram contundentes, claros. Aí o Ministério... Por que houve esse desfecho? Havia todo um trabalho para desmoralizar o PSDB. A Lava Jato, de certa forma, arruinou com o PT, por conta da Petrobras e de outros malfeitos. Uhum. E aí chegou um momento em que tinha que colocar o outro polo. Tinha que desmoralizar o PSDB. E aí foram em cima de mim, em cima do Geraldo Alckmin, do Serra, do Beto Richa, do Azambuja, do Aécio, todos nós. Os tucanos tinham que entrar também nessa história. Não era uma história para ficar só com o PT. Mas por que, infelizmente. Por que o senhor acha que... E aí também tinha uma outra... Como se fosse uma balança em que partidos devessem ser incluídos. Por que, no teu ponto de vista, houve uma espécie de perseguição do PT e do PSDB? No caso meu, por exemplo, não foi só decurso de prazo, foi falta de provas. Uhum. Não tinha prova nenhuma, não havia consistência nenhuma. E assim, é impressionante como determinadas figuras do Ministério Público ou da própria Justiça, e isso é exceção, são capazes de engendrar uma trama, inventando que houve corrupção passiva, que houve lavagem de dinheiro, essas coisas, para poder jogar para o buraco. Mas o senhor acha que nada daquilo aconteceu? Eu tive acesso às escutas do Intercept, eu tive acesso às escutas. É impressionante como eles comemoravam, como eles articulavam, alguns deles, a derrubada de determinados políticos. Quer dizer, na verdade, eles queriam assumir. Você lembra que eles queriam um fundo com os recursos da Lava Jato? A fundação. Eles queriam uma fundação bilionária. Havia todo um projeto político para esses caras. Infelizmente, eles foram extremamente desonestos intelectualmente, desonestos na função deles, ao jogarem lama sobre alguns políticos que não tinham nada a ver com nada. No meu caso, não foi arquivado apenas, foi anulado. Uhum. Mas tudo que a Lava Jato trouxe, o senhor considera que não teve importância? Não, pelo contrário, eu acho que tem muita coisa válida. Realmente fizeram muito mal feito, e principalmente na Petrobras. Eu não disse aqui anteriormente que uma vez eu abri uma CPI, meio que a fórceps, na presidência interina do Senado, eu abri uma CPI da Petrobras. Aí quando não fizeram a comissão, não criaram a comissão e ela morreu. Se tivesse apurado lá atrás, talvez o Brasil não tivesse passado pelo que passou. De fato. E outra coisa, houve confissão. Os proprietários de algumas empreiteiras disseram, olha, doamos, o dinheiro foi... não é um negócio que não foi inventado. No meu caso, era uma invenção. Criminosa, cruel. Em outros casos, não. Os próprios criminosos disseram, não, eu fiz. E ao delatar, disseram, a gente fez assim, fez assado. Alguns políticos fizeram a mesma coisa, disseram, não, eu fiz. Tentaram até fazer delação premiada e tal. Então, assim, tem partes... Eu acho que a condução foi equivocada, não deu direito de defesa em muitos casos, mas em outros casos eles foram extremamente cruéis porque quiseram criminalizar a política de uma maneira geral. E eu acho que essas pessoas têm que pagar pelo que fizeram. Eu só estou esperando terminar tudo e eu vou entrar com ação. E uma pena que você entra com ação contra um determinado promotor ou procurador, não é ele que paga. Se ele perde, quem paga a sucumbência, quem paga os honorários é o povo, né? É o cidadão. Porque é o Estado que paga
uma sucumbência quando um promotor perde. É um absurdo. Tinha que ser na conta dele, na conta bancária, o CPF dele. Essa legislação precisa ser mudada para que as pessoas sejam responsáveis. Vai fazer uma delação, uma denúncia? Faça. O cara está errado? Faça, puna, prenda, condene. Agora, fazer uma acusação sem o mínimo nexo, sem a mínima responsabilidade, apenas com o objetivo de liquidar uma determinada reputação, de assassinar uma reputação, isso é um absurdo. Contra quem que o senhor vai entrar? Eu vou entrar contra todos os que me acionaram. Acho que são 2 procuradores, um juiz. E não sou só eu, não. Tem outras pessoas que vão fazer a mesma coisa. O senhor acredita, só para arrematar essa parte, que o atual presidente também foi injustiçado pela Lava Jato? Eu não sei como é que aconteceu a circunstância dele, né? Ele foi condenado, depois houve uma mudança do Supremo em relação ao 2º e 3º grau. Essa é uma questão que não me cabe aqui falar, eu não sou jurista, eu não participei desse processo, mas a população brasileira tem sua opinião em relação a isso também.